A teoria do esquema, qual a correlação com a TCC? Bom, inicialmente, a terapia do esquema ela é uma terapia que a gente chama da terceira onda das terapias cognitivas. A terapia cognitivo-comportamental ela faz parte da segunda onda, que a primeira onda é a comportamental. E a terapia do esquema ela chega nessas linhas das terceiras ondas que fala que é para complementar, né, a terapia cognitivo-comportamental. Então, trazer mais informações e por aí vai. Então, a correlação basicamente é essa, tá? Que ela meio que se baseia nos princípios da terapia cognitivo-comportamental e expande um pouco mais para outras coisas. Até peguei aqui um pouquinho, né? Que a terapia do esquema é um modelo de psicoterapia cognitiva desenvolvida por Jeffrey Young, focalizado no tratamento de diversos transtornos de personalidade. A terapia do esquema tem por objetivo mudar a forma de encarar, interpretar e reagir aos estímulos, que ele chama de esquema. Segundo ele, os esquemas iniciais desadaptativos são estabelecidos na infância a partir da relação da criança com os cuidadores e por terem sido eficazes em algumas situações são interpretados como eficazes em diversas outras situações, persistindo até a idade adulta. Então assim, basicamente você pode ver, né, se você conhecer a terapia cognitiva, é a mesma coisa, né? Tipo, o jeito, às vezes é um jeito diferente de falar, a gente até usa esquemas na terapia cognitivo-comportamental, mas a gente fala mais das crenças, né? Então, nesse caso aqui seriam as crenças, né? As crenças disfuncionais, as crenças centrais, as crenças nucleares, são formadas a partir da infância e elas ajudam aí no surgimento no dia a dia dos pensamentos automáticos, que esses pensamentos automáticos nada mais são que as interpretações aos estímulos que fazem a gente reagir a esses estímulos que seriam as situações, seriam os eventos. Então, a relação basicamente a base é a mesma, mas a maneira de trabalhar, a maneira às vezes de enxergar algumas coisas é um pouco diferente, tá? E é uma terapia que eu acho interessante, né? Eu acho bem interessante e que, digamos assim, se eu fosse fazer uma próxima especialização seria talvez eu escolheria, né? Seria ou terapia do esquema ou a processual, né? Do Irismar Reis, né? Que é muito interessante também. Então, basicamente essa a correlação com a TCC. Ela usa a base da TCC e muda algumas coisas para dar uma, digamos, uma expansão, né? A ideia é que ela expande um pouco a terapia cognitivo-comportamental. Eu não vejo tanto a necessidade assim de me envolver com isso, porque na realidade o que eu sei do básico da terapia cognitivo-comportamental, ela já funciona muito bem para todos os trabalhos, todos os transtornos, então não tem tanto essa necessidade. Tá? Mas é isso. O que me assusta às vezes é que as pessoas às vezes estão muito, digamos, animadas, né? Ou com vontade de correr para outras linhas de terapia, né? Dessas linhas de terceira onda, sem necessariamente entender o básico da terapia cognitivo-comportamental. Porque o básico da terapia cognitivo-comportamental já serve muito. E muitas vezes as pessoas ainda não entenderam esse básico, ainda não sabem exatamente aplicar aquilo de uma maneira, da maneira correta, ou entender como funciona, ou explicar, e já partem para outra, porque às vezes você acha que a terapia cognitivo-comportamental é incompleta e coisas nesse sentido. Só que na realidade é porque ela não estudou o suficiente ali a terapia cognitivo-comportamental. Então isso é um pouco que eu fico um pé atrás disso, que as pessoas às vezes têm muita tendência de ir para as outras, sem às vezes saber o básico, saber a terapia cognitivo-comportamental. Mas essa são a correlação. Mas é uma terapia interessante.